Bolsonaro denunciado no Tribunal Penal Internacional. Será que isso é verdade? Fica comigo até o final que eu vou contar para vocês. Olá, meus futuros colegas concursados, eu sou o professor Werner Heck e esse é o canal Defensolândia e hoje a gente vai analisar mais um caso concreto, que é a suposta denúncia do presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, também conhecido pela sigla de TPI. Primeiro eu vou falar com vocês o que é o Tribunal Penal Internacional. Pessoal, Tribunal Penal Internacional, como o nome já diz, é um tribunal que trata de assuntos criminais, penais, e ele é internacional. Mas ele é internacional porque existem vários países que são signatários do Estatuto de Roma, que é o tratado internacional que forma o Tribunal Penal Internacional. Então a gente tem um tribunal que é internacional para os países, obviamente, que fazem parte, e o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional também, desde 2002, praticamente quando ele já iniciou suas atividades. E até então o Brasil nunca, nenhum caso do Brasil foi julgado lá no Tribunal Penal Internacional. A gente já teve uma juíza no TPI, mas a gente nunca teve casos julgados. E por que eu falo isso? Já tiveram várias petições ou notícias crimes lá para a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. Lembrando, todos os casos do Tribunal Penal Internacional são denunciados pelo procurador-geral ou pela procuradora-geral. Atualmente a gente tem uma procuradora-geral que é de origem africana, inclusive. Então, a gente precisa de uma notícia-crime que vai para a Procuradoria faz seus relatórios preliminares e apontam quais são os casos que têm base para serem investigados e aí sim levados, então, após uma investigação preliminar, ao Tribunal Penal Internacional para que sejam julgados aí as pessoas que cometeram algum crime, tá? Lembrando, são crimes específicos que o Tribunal Penal Internacional pode atuar, que é crime de homicídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e crime de agressão. São esses 4 crimes especificamente que o Brasil, ou qualquer brasileiro, na verdade, pode responder perante o Tribunal Penal Internacional, porque o Brasil é signatário. Além disso, se o crime é cometido em algum território, em algum país, em que aquele país seja signatário, mas o cidadão é de origem de um país que não é signatário, ainda assim a gente pode ter uma acusação, a gente pode ter um processo. É o caso, inclusive, de crimes de guerra supostamente cometidos por soldados americanos. Os Estados Unidos não faz parte do Tribunal Penal Internacional, não faz parte do Estatuto de Roma, mas supostamente soldados americanos cometeram crimes de guerra no Afeganistão, que é um signatário do Tribunal Penal Internacional. Então vejam aí que ele tem a competência pelo território e pela cidadania também de quem cometeu o crime. Então, é um tribunal bem completo, que abrange muitas coisas aí do sistema internacional, mas ainda assim ele tem uma competência subsidiária, ou seja, a pessoa jurídica, né, o Estado, o país é o responsável por julgar primariamente quem cometer algum desses crimes. E o Brasil, obviamente, tem que julgar quem cometer algum desses crimes. Sobre as denúncias, pessoal, que não são denúncias, são notícias crimes. O presidente Jair Bolsonaro não foi denunciado porque a Procuradoria nem mesmo recebeu ou fez uma análise preliminar dessas petições, dessas notícias crimes que chegaram lá. Então, só quando a Procuradoria levar esse caso ao julgamento, levar esse caso ao tribunal ou iniciar suas investigações, é que eventualmente a gente pode ter uma denúncia. Inclusive, se vocês procurarem no site do Tribunal Penal Internacional, não se encontra nada lá sobre os casos. Só tem casos que foram determinada a abertura das suas investigações preliminares ou que estão em análise para o seu julgamento e tudo mais. Então vocês vão ver lá que não consta ainda nada sobre o Brasil, não consta nada sobre o presidente Jair Bolsonaro. E lembrando que o Tribunal Penal Internacional, ele julga pessoas diferentes de todo o sistema internacional ou interamericano, os regionais e tudo mais. Nesses outros sistemas, a gente tem o julgamento dos países, né? Quem tem a responsabilidade internacional
primária é o país e não um indivíduo. O indivíduo normalmente ele teria que ser julgado por algum dos países que ele faz parte aí como cidadão, ou que ele atua, ou onde ele trabalha, enfim. E nesse caso especificamente, o Tribunal Penal Internacional é uma exceção que julga pessoas, então a gente vai encontrar lá, se houver a denúncia realmente, né, aí sim que vai constar que tem um caso do Brasil, e supostamente seria aí do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que além dessa notícia crime do dia 26 de julho, já houveram outras 2 notícias crimes, inclusive uma idêntica à atual, que é sobre a má gestão da pandemia, que aconteceu lá no dia 3 de abril e agora 26 de julho de 2020 de novo, sobre um tema muito parecido, inclusive do que se tem notícia é que essas notícias crimes são muito similares nos seus conteúdos, é óbvio que essa segunda vem com um pouco mais de força, que é supostamente sobre toda essa falta de condução nos padrões internacionais, de acordo com a OMS, de acordo com o Ministério da Saúde, a questão da verbalização desses conteúdos. Mas, professor, você falou que é subsidiário, mas o Brasil não tem capacidade de julgar isso? O Brasil tem sim capacidade de julgar isso. Houve, inclusive, comunicação de procuradores ao Procurador-Geral da República, que é o único que pode processar o presidente da República aí nessas questões criminais, e o Procurador-Geral da República não tocou essa denúncia. Então a gente já tem aí uma atuação subsidiária, porque no Brasil não foi dado nenhum tipo de segmento nessas investigações. Então, supostamente, essa questão da pandemia, essa questão da má gestão da pandemia, já cumpriria um dos requisitos de admissibilidade, que é não ter capacidade interna do país resolver o seu problema, ou também chamado de exhaustion of domestic remedies, ou exaustão dos remédios domésticos, né? Porque conta exatamente dessa falta de interesse do Procurador-Geral da República de levar adiante uma investigação sobre essa má gestão da pandemia, tá? E eu falei que são 3 denúncias. Tem uma denúncia, inclusive, anterior, que é lá de 2019, falando sobre a dizimação de povos indígenas para a expansão da fronteira agrícola. Essa sim talvez seja uma denúncia muito importante, que inclusive já tem precedente no Tribunal Penal Internacional, que é um precedente do Sudão, uma situação em Darfur, onde o então presidente do Sudão tocava aí a sua expansão petrolífera, cometendo aí atos que incitavam a morte, a dizimação de povos tradicionais que ficavam nessas regiões onde tinha o petróleo, né? O nome dele é Omar al-Bashir. Esse sim é um precedente que tem uma similaridade com essa questão da dizimação dos povos indígenas brasileiros. Esse sim é um processo muito perigoso aí. Por que eu falo que esse é um processo perigoso e esse da pandemia nem tanto? Porque esse da pandemia está falando sobre má gestão. E normalmente a má gestão ela é imputada a uma gestão, a um país, a um governo, e não a uma pessoa especificamente. Óbvio que o Tribunal Penal Internacional pode mudar aí seu posicionamento sobre isso, não sei, a gente vai ver, a composição já mudou bastante nos últimos tempos. Então a gente tem que saber se o Tribunal Penal Internacional vai começar a entender também que a má gestão sobre questões de crise que geram aí, então, ofensas aos direitos humanos ou genocídios, possam sim ser considerados crimes pelo Tribunal Penal Internacional. E aí tem toda essa questão da admissibilidade que tem que ser vista para então a gente ter ou não um julgamento sobre esses casos, beleza? Pessoal, se vocês estão gostando aqui desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e compartilhem com quem vocês acham que essa informação vai ser importante, principalmente para os concursos públicos que vão vir de agora em diante. Por que eu falo isso? De novo, gente, o examinador fica com as caraminholas muito loucas quando ele vê esses casos. O Tribunal Penal Internacional já estava caindo em desuso nas provas, inclusive estava saindo dos editais, praticamente a gente não estava mais vendo TPI aparecendo em editais de concurso. E agora, com todo esse auê da mídia sobre essas notícias, crimes do presidente Jair Bolsonaro lá no Tribunal Penal Internacional, a gente pode vir a ter um reânimo, assim, uma ressuscitação do Tribunal Penal Internacional nas provas e nos editais. Então é uma coisa para a gente ficar de olho aí, porque pode ser que venha pesado e aí vocês já sabem.
não tem denúncia, né, uma notícia crime ainda, tem que passar pelo crivo da Procuradoria-Geral, e aí a Procuradoria-Geral inicia as suas investigações, e nessas investigações, eventualmente, ela pode levar o caso à denúncia e aí um julgamento do Tribunal Penal Internacional. Então vejam que é algo um pouco mais extenso do que a mídia vem dizendo aí, e obviamente essa denúncia pode levar a uma prisão de 30 anos, que em regra deve ser cumprida no país de origem da pessoa que cometeu o crime. Então, no caso do presidente Jair Bolsonaro, se passar por todo esse processo e ainda for condenado, ele deve cumprir pena no Brasil, e aí uma pena que pode chegar a 30 anos, dependendo dos critérios que o Tribunal Penal Internacional entender. Mas lembrando, gente, nem essa notícia crime de 2019 foi levada a relatório ainda, então é um processo bem demorado. O Tribunal Penal Internacional está recebendo milhares e milhares de notícias crimes hoje em dia, então eles estão realmente afogados nessa análise preliminar, então demora um pouco para isso acontecer, não é algo que vai acontecer para ontem. E mais, né, como eu falei, no tribunal não tem essas informações, no site do tribunal não tem as informações. É quem faz a comunicação da notícia crime é que está alimentando então a mídia, está trazendo para a mídia brasileira esse assunto. Então vejam que se o assunto pega tração, possivelmente o Tribunal Penal Internacional pode até analisar isso de uma forma mais rápida. E lembrando, o Tribunal Penal Internacional faz sim, a Procuradoria, né, faz sim uma análise dos casos e inclusive faz muitas decisões trágicas ali, porque ele acaba escolhendo qual o caso mais importante, qual o caso que precisa de atenção mais rápido possível. Então vejam que isso também, a mídia faz a diferença. Se tiver uma pressão midiática internacional muito grande, pode ser que o Tribunal Penal Internacional se debruce sobre esse assunto de forma mais séria. E, do contrário, vai demorando um pouco mais para ser julgado, beleza? Pessoal, por hoje é só. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesses vídeos aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. A gente se vê na próxima e bora assombrar o examinador.